Stop. Agora sim. O pessoal que está aqui ao vivo, aqui, ó. Aqui na câmera um, câmera 2, câmera 3, câmera 3. Bom, gente, chegando agora aqui um palestrante que vem direto de São Paulo para fazer uma palestra sobre liderança de Steakhouse. Meu querido Otávio Pitaluga. Salva de palmas para ele. Otávio, obrigado. E faça uma boa palestra aqui para nós do Grande Negócio, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu tenho muita alegria de estar no Sebrae, porque a TAC, ela foi, em 2023, participou de um edital para o Web Summit Rio. E nós fomos classificados para representar, nós temos as startups para representar a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, naquele evento. Era o primeiro Web Summit que acontecia na cidade. Então, meu grande carinho, agradecimento a Marília Santana, que é a xerifona dos startups aqui de Sebrae, pelo fato de não ter dado a oportunidade, que foi muito importante. Agradeço também ao Oscar Miller pela oportunidade, pelo palco, pela presença de todos vocês aqui na noite de hoje. E esse QR Code aí é o QR Code do TAC. Quem ainda não baixou, algumas pessoas que estão aqui já tiveram a oportunidade de baixá-lo. E é um gerenciador de contatos, uma ferramenta de networking. Então, o nosso amigo estava falando de você ter 6 contatos por evento, e eu te digo que eu saí daqui com mais de 10 rapidamente. Isso que o TAC ainda não está sendo adotado por todos. Mas, à medida que isso acontecer, você vai chegar em eventos como esse e vai poder capturar com um único clique toda a base de relacionamentos. E aí sim começar a gerenciar stakeholders, a liderar stakeholders. E é sobre isso que a gente vai falar na noite de hoje, tá bom? Vamos lá então aqui para o slide, por favor. Bom, quem somos, né? Por favor. Bom, tem a TAC, eu tenho 2 braços aqui, né? Um é a tecnologia, que é um gerenciador de contatos multidiomático em mais de 10 idiomas e que tem um cartão digital, no formato de um cartão digital, no qual você coloca ali todas as suas redes sociais, toda a sua presença digital que está desorganizada, ela passa a estar organizada com o TAC. E o segundo ponto é, nosso amigo, é a Networking Winner, que é a marca que eu vou estar falando aqui agora, que é o Otávio, então, palestrante, e que cunhou esse conceito do CNO, Chief Networking Officer, e de liderança de stakeholders para que vocês apliquem nos seus negócios, na sua carreira, nas suas empresas. Na sequência, o que é o TAC? Como eu estava falando, quem não conhece, de novo, o QR Code aí, uma oportunidade. Ele é bem intuitivo, minimalista, bem fácil de você abrir a sua conta e de você toda a sua presença digital ali organizada e você então poder ter segmentação de todos os seus stakeholders de acordo com quem é cliente, quem é fornecedor, quem é investidor e taguear e poder então integrá-lo com CRMs para automatização de processos. Então nós trazemos a tecnologia de um lado e a gente vai agora falar muito mais sobre a metodologia, né? Por favor. Bom, aqui, como eu falei, o Web Summit Rio foi muito importante para a TAC. Em 2023, naquele momento, que eu acho importante notar, nós tivemos um valuation de cerca de 4 milhões de dólares que uma empresa estrangeira quis comprar 50% da empresa por 2 milhões. Eu achei que estava muito cedo, diluí tanto, e então nós reinventamos o software, melhoramos ele profundamente, fomos também aceitos para o Web Summit de Lisboa, mas não deu tempo do software estar pronto, e esse ano voltamos, então nós estamos bastante bem cotados aí nesse mundo de startups. Por gentileza. E aí recebemos, agradeço a presença do Bruno, que é o CFO da TAC, ele também é o diretor regional para o Rio de Janeiro da
Belga Lux, a Câmara Bélgica Luxemburgo. Então, nós agora estamos filiados à Câmara Sul-Americana de Luxemburgo e tivemos um convite para estar na Nexus Luxemburgo hoje, na data de hoje e de amanhã. Então, como já tínhamos assumido um compromisso com o Oscar, palavra dada, palavra cumprida, aqui estamos. E esse evento ele é muito forte porque Luxemburgo está querendo se posicionar como um Vale do Silício para a Europa. Então, poder ser convidado pela própria presidência da South America Luxembourg Chamber of Commerce para estar lá, sendo uma única startup brasileira a estar participando, nós designamos 3 embaixadores que são colegas nossos para... né? Então, esperamos que na próxima edição tenhamos boas notícias do que foi essa ação em Luxemburgo. Seguindo na conversa, né, também temos a parte, então, de treinamentos, palestras, workshops sobre o conceito do Chief Networking Officer e liderança stakeholders, que eu vou entrar agora em mais detalhe e velocidade. Bom, muito bem. Tem muita gente que fala em networking. Aí eu discordo. Eu não faço networking. Eu faço gestão de stakeholders. Justamente por conta do que está colocado aqui. Networking é muito de curto prazo. Aqui e agora. Eu encontrei alguma conversa interessante, algum lead interessante, bacana. Gestão de stakeholders, não. Aonde eu quero chegar, com quem eu quero chegar. Quem eu sou, o que eu me comunico, o que eu comunico, qual é o ganha-ganha que eu vou construir nesse processo. Um é de cunho operacional, é uma simples troca de contato. O outro é de cunho estratégico. Para eu bater determinadas metas, eu preciso ter essa rede ideal. Como é que eu formo essa rede ideal? Seja em eventos, seja no mundo digital, seja você se expondo, fazendo palestras, seja você se associando a câmaras, a lugares onde já tem essa networking muito bem estabelecidas. Então, tudo faz parte de uma forma planejada, de curto, médio e de longo prazo. A questão é aonde você quer chegar e com quem você quer chegar. E sendo que no mundo de hoje, que você tem 8 bilhões de pessoas no planeta, é humanamente impossível que você tenha, né, tantos contatos assim, gerenciados de uma forma tão efetiva. Portanto, você tem que ser seletivo. Você tem que saber como buscar e quando você encontrar aquela pessoa que ela pode ser transformacional para a sua vida, o que eu vou falar para essa pessoa nessa hora? Como é que eu vou, então, traduzir com um pitch de apenas poucas palavras a minha ideia de oportunidade de negócio e passar para ele qualquer grau de informação que ele consiga rapidamente falar assim, ok, e levar aquela pessoa para uma ação efetiva. Então, você está vendo como é bem diferente? A maioria das pessoas fazem o que eu chamo de not working. Not working é o networking às avessas. É quando você tem uma oportunidade extraordinária e você simplesmente a destrói porque você não está treinado e preparado para reconhecer e fazer uso dessa oportunidade. Então, por conta disso, eu, né, recomendo que vocês tenham um entendimento e preocupação muito maior na gestão de stakeholders do que propriamente no networking em si. Vamos continuar aqui, por favor? Bom, aí vem o conceito do Chief Networking Officer. Quem tiver com o celular aí, quiser fazer uma prova dos 9, é muito fácil. Você vai no Google, tem esse termo Chief Networking Officer, que alguém já ouviu falar disso, por acaso? Fora o próprio Bruno e o Oscar, que é através de mim, mas imagino que os demais ainda não tenham tido esse prazer. E se você bater, você vai encontrar 2 fatos interessantes. O primeiro, o Wikipedia é a primeira resposta. Antes, o Wikipedia, ele dava o resultado de busca. Então, era cerca de 600 milhões de resultados de busca, o Google Pinto. Hoje, ele não faz mais essa informação, mas o Wikipedia é, consistentemente, o primeiro resultado de busca que aparece. E se você for olhar em responsabilidades, você vai descer e vai encontrar 3 parágrafos, e ao final do 3º parágrafo tem um número 5. Esse número 5 sou eu. Se você clicar nesse número 5, você vai encontrar um artigo que está em inglês,
mas que também tem a sua versão em português. Esse artigo foi escrito numa revista chamada Mundo PM, de junho, julho de 2007. Eu pergunto a algumas pessoas o que você fazia na sua vida em junho, julho de 2007. Para quem é mais jovem, né, talvez você estivesse ainda estudando, né, uma estudante. Mas, de qualquer maneira, a gente já está nessa jornada há bastante tempo. E isso nos dá também o segundo link de resultado é essa marca que eu estou apresentando para vocês, que é a Networking Winner. Se você clicar ali, você vai justamente para o nosso site. Então, mostra que nós temos relevância, autoridade e liderança no que diz respeito a esse tema. Não apenas no Brasil, mas a nível mundial. Aí um dia me perguntaram, Otávio, aonde que você buscou essa informação? Em que lugar? Em que bibliografia? Em que lugar? Eu falei, ué, a gente não pode criar alguma coisa do zero? Você não pode ter um insight, ter uma experiência e achar que aquilo tem um valor para outras pessoas e criar uma metodologia? Por que não? Por que tem que ser tudo copiado? Então, esse daí é nosso, por gentileza. Bom, qual é o nome do jogo que nós jogamos? Aliás, poucas pessoas devem entender esse jogo. Gestão de populações. Existem 8 bilhões de pessoas no planeta. O que quer que você faça, você tem, nessas 8 bilhões de pessoas, se você falar o máximo de idiomas possíveis, você tem clientes, fornecedores, investidores, competidores, associações de classe, você tem todo mundo ali. Você se deu o trabalho de mapear, de conhecer, de selecionar, de definir estratégias de comunicação, de abordagem, de engajamento, de relacionamento, de fidelização para todos eles. Todos eles são importantes. Por que são importantes? Porque no jogo da vida as pessoas mudam de posição. No momento, você é meu investidor, no outro momento, você é meu competidor, no terceiro momento, você é um sócio, num quarto momento, você é meu cliente. E se a nossa relação for bem construída, a cada tempo dessa jornada, você sempre pode criar valor, de preferência econômico, e de ganhos mútuos. Então, quando você pensa em populações, você fala assim, população mundial, guerras, Covid, etc. Tem gente que fala que a gente está diminuindo. Não, esse relógio, esse é um dos slides que eu vou dar de presente para quem fez o cartão do TAC-TAC e quiser parear e trocar comigo esse cartão, eu coloquei a apresentação, um sumário da apresentação nesse cartão pendurado, para que vocês possam levar um conteúdo, né, interessante também para meditação futura. Você está sempre com a população aumentando. Sempre. Ela sempre aumenta. E que esse delta de aumento, o que isso representa para você, para a sua vida, para a sua carreira, para o seu negócio? Um dos problemas que eu acho que eu resolvo com o meu trabalho é, para quem já passou dos 40, vamos colocar assim, onde estão aqueles seus contatos quando você tinha 20 anos de idade? Tem noção? Alguém tem noção? Levanta a mão, quem tem a noção. Eu tenho isso. Eu conheço pessoas que são mega connectors e eles falam o seguinte, eu só consigo acompanhar o último ano. Fora isso, eu não sei de mais nada. Eu não sei de mais nada. Então, poxa, um último ano, que cada ponto percentual da sua jornada de pessoas que você consegue reter, enganjar, se relacionar e manter em contato, isso pode significar a diferença entre a tua prosperidade e a sua falência. Já parou para pensar nisso? Então, as pessoas a gente está vivendo num mundo em que tudo é commodity. Os relacionamentos são commodities, os casamentos são commodities, as parcerias são commodities, os contratos são rasgados, entendeu? As palavras são jogadas ao vento e sem valor. Não. A mensagem aqui para reflexão é: tudo tem valor. Cada um de vocês é uma pessoa especial, única, um DNA único. Não existe nada parecido com você no mundo. Então, como é que você comunica essa mensagem para aquele público-alvo que realmente enganja contigo, fideliza e tudo mais? Esse é o ponto.
Não é porque você tem 8 bilhões e tantas pessoas no planeta que você vai começar a andar por aí de qualquer jeito. É justamente porque você tem tantos bilhões de oportunidades que, se você tomar conta de um percentual pequeno daquelas que surgem para você, como as que surgiram no evento de hoje, isso pode fazer a diferença no final do dia. Tá? Então, para vocês pensarem. E, por fim, a TacTac joga um jogo de populações, porque eu entendo, a gente está fazendo a empresa para já estar multidiomática com 10 idiomas, vamos pular para 30 idiomas em breve, estamos caminhando internacionalmente na brevidade do possível, a gente não vai ficar esperando nada, e se a gente prepara, já tem uma visão de internacionalização, de globalização, e isso é possível com a tecnologia, vamos desde já. Então, venham conosco, por favor. Tá. Aí, por que é importante o mundo digital? Os números aí são absurdos e eles são crescentes. Eu venho fazendo esse acompanhamento desse gráfico, de tanto de população digitalizada, de número de usuários, e presença em redes sociais e afins, e ele é muito, muito grande. Então, por isso que eu te digo, você tem que aproveitar, fazer produtos digitais para aproveitar o que do público que já está acostumado, que já está fidelizado ou tem no hábito do dia a dia esse tipo de ferramenta, a falar, então você tem uma outra ferramenta que ela se complementa às outras ferramentas que você já conhece, mas eu facilito a tua vida em determinados aspectos. Por exemplo, até o final do mês, a gente vai ter uma funcionalidade chamada SuperTac. O que é o SuperTac? É quando você preparou um cartão digital e você vem para uma sala como essa e você é capaz, de um evento como esse, dar e mostrar esse cartão digital para o mundo e capturar toda a base. Então, eu fazendo a palestra, eu ia falar assim, quem tem o TacTac instalado e quiser a minha palestra agora, eu vou abrir para vocês. E todo mundo que tiver vai poder trocar entre si, pegar os meus dados, pega o meu conteúdo e também troca. Aí você fala assim, nossa, eu saí de um evento com mais de 100 contatos, mas não peguei só o telefone, o e-mail, o WhatsApp da pessoa. Eu peguei o perfil dele do LinkedIn, do YouTube, do Facebook, as coisas que ele escreve por aí, então eu sei quem são essas pessoas. Eles não são estranhos para mim mais. Eu consigo, em pouco tempo, com as informações que eles me passaram, criar mensagens personalizadas que tenham uma taxa de conversão interessante para o meu propósito, para a forma como eu segmentei aquela pessoa na minha liderança de stakeholders, tá bom? Aí, continuando, você vai ver que o Brasil, por que muitas multinacionais se interessam pelo Brasil? Porque o Brasil é, sim, um país que adota muita tecnologia rapidamente. O brasileiro tem uma mentalidade inovadora. E aí, por conta disso, você vê que os números do Brasil, eles são proporcionalmente muito grandes e às vezes até superiores que a média mundial para produtos digitais. Então, o Brasil é um mercado interessante como mercado teste, por gentileza. E aí, de novo, na parte das redes sociais, você vai ver o quê? As big techs que dominam. Quais são elas? Você não vai escapar de Google, de Facebook, de Apple, etc. E eles criam vários e vários produtos para que mantenham você sempre consumindo produtos digitais, serviços digitais constantemente. Então, por isso, sim, criar produtos digitais é uma estratégia muito importante em gestão e liderança de stakeholders. Por gentileza. Bom, aí o que é isso? Essa é uma figura clássica. Isso é o que você tem que ter em mente. E aí foi muito bom ter assistido a palestra do prefeito. Por quê? Porque ele faz isso daí. Ainda que intuitivamente, quando ele chamou todo mundo para conversar, para fazer as parcerias público-privadas, ele sabia qual era o interesse de cada um dos players na frente dele e o que ele tinha que prometer e dar em troca, para que ele conseguisse, então, ter os resultados que ele conseguiu.
uma coisa que ele falou aqui, não precisa de dinheiro, precisa de gestão. Se você tem o conhecimento e se você conversa bem, você vai conseguir convencer as pessoas a virem para o seu lado da mesa. É só ter uma proposta ganha-ganha. E a proposta ganha-ganha não significa que você tem que fazer acordos escusos. Não necessariamente. Quem disse que tem que ser assim? Isso vale para tudo na sua vida. Então, eu vou contar casos de sucesso de como é que eu peguei essa figura e falei, bom, ok, então aí são os stakeholders mais importantes para mim no meu momento de negócio. Outra coisa que é importante, essas setas que eu coloquei ali, elas são setas de comunicação, confiança, ganhos mútuos, né, credibilidade, né, a questão do plano de ação. Eu faço isso, você faz aquilo e a gente vai conseguindo chegar lá, uma coisa para e passo. Então, é muito importante essa integração entre todos os pares, com uma coordenação central, que é o líder Chief Networking Officer. Esse é o cara, ou a pessoa profissional, que pensa exatamente como é que eu me abordo cada um deles. E, em cada um deles, quais são os players especificamente? Quais são as empresas? Quais são os cargos? Nome, sobrenome, currículo. O que cada um desses caras fez? Como é que eu me comunico com cada um deles? Então, é um trabalho, é uma função de alto padrão, porque você tem que realmente se preparar para poder fazer esse negócio muito bem implementado. Com certeza, se você conversar mais com o prefeito André Português, ele vai dizer para você que ele fez o dever de casa. Eu vou falar para ele assim, pô, então você atuou como um sênior. Ele nem sabia que isso existia, mas sim, eu fiz dessa maneira. Para você ver como isso é aplicável para a sua carreira, para você que pensa onde eu quero chegar na minha carreira, que emprego eu quero ter, qual é o tipo de posição que eu quero alcançar, para você que está montando um pequeno negócio agora, que é mais fácil gerenciar equipes pequenas, mas que a empresa já cresceu ou amadureceu, ainda assim dá tempo de você implementar essa cultura e fazer esse modelo, esse processo, né, acontecer. Então, basicamente é isso. Vamos lá? Tá. Aí, no programa, né, que eu chamo também de liderança transformacional, porque você vai transformar o processo da empresa. Então, a primeira coisa é a definição de quem é o líder. Então, num workshop, primeiro dia, o workshop é o dia de trabalho desse líder. Ele é eleito por todos os seus pares. Essa pessoa que tem maior o perfil para essa posição de liderança. Logo depois, ele vai definir as metas, os fatores de sucesso, também os fatores de risco, vai definir quais são os ganhos que ele vai acordar com cada um dos stakeholders. Ele, para isso, precisa de uma equipe. Você vai cuidar de vendas, da equipe dos clientes, você vai cuidar dos fornecedores, você vai cuidar da mídia, você vai cuidar dos investidores. E como é que a gente vai conversar? Quem são cada um desses atores? Vai identificar todos eles e então vai traçar um plano de ação, um monitoramento constante com toda a equipe. Então, essa ação vou fazer evento, eu vou fazer live, eu vou fazer um disparo de e-mail, eu vou fazer o que quer que seja, reuniões frequentes, reunião web conference, como é que eu vou usar a mídia para alcançar essas pessoas, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Continuando. Bom, caso de sucesso na Europa. Vamos lá, isso aqui é bem interessante. Eu fiz MBA, um pouco da minha trajetória, né? Eu estava trabalhando numa trading company japonesa, falo japonês, além de inglês, e aí depois eu fui para uma empresa que exportava partes congeladas de frango para o Japão. Depois disso, achei que estava na hora de fazer MBA, fiz MBA, passei para a London Business School, para quem não sabe, é a escola número 1 do ranking de MBAs do planeta, mas escolhi ir para a Rotterdam School of Management, já fiz 25 anos de formado, e lá em Rotterdam tinha um MBA do Degree, MBI, esse I de informática. Aí eu falei, bom, eu quero montar uma startup um dia
o mundo cresce, as empresas que mais crescem elas são de tecnologia, então, muito embora minha formação acadêmica não seja muito parecida com isso, entrei nessa empresa. Passei por um processo seletivo contra 2.400 MBAs para pegar uma das 7 vagas, não tinha nenhum brasileiro na história, era um grupo sueco, não tinha padrinhamento nenhum. E aí, parabéns, você ganhou uma vaga de diretor de marketing e vendas da Europa de uma empresa que está quebrando. E dos 3 meses do período de experiência, eu vou te dar 2 para você recuperar a empresa. E se em 2 meses, você que não é europeu, que ninguém te conhece, que não tem network nenhuma, você consegue isso, então eu acho que a gente pode conseguir em qualquer lugar. E aí foi para... Faltam só 5 minutos? Bom, pensei que faltasse mais. Então vamos lá, rapidinho. Eu consegui fazer isso funcionar. E se eu consigo fazer isso funcionar quando eu não tinha dinheiro, tinha moral baixa, etc., então, meu amigo, eu consigo fazer isso funcionar com tecnologia, com boa marca, com boas empresas, com uma boa equipe, com treinamento e tudo mais. Vamos lá, por favor? Vou pular o próximo slide, que é o caso TAC-TAC, pode pular. Rapidinho. Chief Networking Officer. Então, eu já falei um pouco. Ele é o líder, o cara que monta a equipe, o cara que faz a estratégia, que pensa onde eu quero chegar, com quem eu quero chegar, como eu me comunico, o plano de ação e a implementação da estratégia. Por favor. E aí aqui, perfil do sênior. Por que eu coloquei a figura da mulher? Eu acredito que isso é uma posição, que é uma oportunidade de carreira para as mulheres. Por quê? Porque tem muita mulher em posição de marketing, vendas, comunicação, eventos, comércio exterior, negócios internacionais, elas estão cada vez mais empoderadas e são multifuncionais. Então você tem que ter experiência de mercado, tem que ter reconhecimento de credibilidade dentro do mercado, certo? Você tem que conhecer a empresa, conhecer a indústria e simplesmente ser uma pessoa que tem essa capacidade de liderança, de gestão de conflitos e que você então consiga aglutinar os seus colaboradores em função de uma meta a ser batida. Bom, aqui rapidamente, aquilo que eu falei, rede de colaboradores, é por onde você começa. Você começa pela rede de colaboradores. Aí você tem que fazer essa questão dos ganhos mútuos e aí você imagina que para cada uma das outras redes de stakeholders você tem que começar a pensar a mesma coisa. Então, sim uma posição, sim um trabalho, dá trabalho para chuchu. Mas, aonde é que a gente vai chegar? Por favor. Eu vou deixar os benefícios aqui, que esse é um slide que está na minha apresentação. Então, você tem benefícios para a equipe, de cultura, do projeto, de negócios, de melhores resultados em todos os sentidos, por gentileza. Aqui é o ponto principal. SANE. O que é uma SANE? SANE é uma Sales Agile Network Enterprise, ou seja, uma empresa que todo mundo é atacante, todo mundo é defensor, todo mundo tem comprometimento com o resultado econômico. Se a empresa não sobrevive, está todo mundo na rua. Então, o que apareceu com o TAC-TAC? E se eu te der um aplicativo que você começa a capturar 1.000 contatos cada um de vocês, e vocês trazem esses 1.000 contatos para a empresa, e aí o CNO começa a pensar, que legal que você foi em várias feiras, participou de um evento como esse, hoje, e o que você trouxe de bom? E vamos mensurar esses ganhos, vamos fazer uma estratégia, vamos implementar. Então, é uma ferramenta fácil, minimalista, que faz com que, se todo mundo se enganjar com o processo, você consiga ter resultados econômicos. E, por fim, esse é o recado. Ficou um pouco rápido no final, né? Mas, de novo, fica aí o convite para vocês terem aquela experiência com o TAC-TAC. Quem quiser trocar o cartão de visitas comigo, vai ser um grande prazer. A todos que nos acompanharam, meu muito obrigado. Se ainda tiver tempo para 1 ou 2 perguntas, se me permitir, Oscar, e se alguém quiser fazer, por favor, vai ser um prazer. Perdão? São Paulo, para encaminhar meu filho. Aí eu estou na Vila Mariana, metrô Ana Rosa. Ele é engenheiro de tecnologia.
Ele mora no Morumbi. O Morumbi é um pouco distante, mas tudo bem, a gente dá um jeito. Não, é um pouco distante, é do outro lado da cidade, para onde eu estou. É, não. Mais alguma coisa que a senhora quer saber? Ah, obrigado. Ele mexe com o que, seu filho? Da vida, gerente. Ah, bacana. A gente está fazendo um caso na próxima semana com uma operadora de telecomunicações também. Tem muito interesse nessa área. Bancos, seguradoras, empresas do ramo de saúde em geral, sabe? Telecomunicação, empresas dependendo da área de tecnologia. São empresas de varejo. Então, só uma coisa rapidamente sobre o TAC-TAC. Nós visualizamos 8 soluções B2B aplicadas, com soluções aplicadas a vendas, à política, à religião, ao varejo, ao esporte, saúde, educação. E então, assim, é como eu falo, é o jogo de gestão de populações. Por quê? Alguém está vendendo, alguém participa de eventos, que é uma outra solução, alguém tem uma questão de saúde para resolver, de varejo, de educação, tem uma preferência religiosa ou política. Então, eu estou falando com você de forma segmentada de várias maneiras diferentes, dizendo, se você adotar essa ferramenta, você consegue, sim, estar fazendo negócio, estar se relacionando, e isso pode ser muito bom para você, não apenas no Brasil, mas globalmente. Então, pensando nisso, eu estou trazendo para vocês, não é só a teoria, é a teoria aplicada de forma prática para trazer um benefício para os usuários. Então, esse é o nosso propósito, é esse o nosso posicionamento. E, até onde eu sei, nós somos os únicos no Brasil e no mundo com esse tipo de postura e de proposta de valor diferenciada para o mercado. Se nem tiver, alguém tem mais uma última pergunta, por favor? Você quer fazer uma pergunta, Bruno? Eu não sei, há muito tempo, você fala muito comigo. Estou apaixonado também por política. Não, muito obrigado, então. Vou estar feliz com a minha empresa para te ajudar a inteligência artificial. Bom, repetindo, para finalizar, TAC-TAC tem o cartão de visitas digital, que até o dia 30 de junho, quem baixar o TAC-TAC vai receber um upgrade meu, ele não vai pagar nada por esse período, é um período de experiência. Se a conversa for boa, se a gente resolver ter um ganha-ganha, ela continua sem pagar nada por muito tempo. Olha que coisa legal. E, por fim, se quem quiser pagar oportunamente, vai ter um preço na Chon especial para os amigos do Oscar, né? Então, é mais uma condição. E quem quiser o conhecimento que eu coloquei estruturado em alguns slides dessa apresentação, não todos, mas para vocês virem atrás, lógico, quero conversar mais, quero beber mais dessa fonte e tudo mais, eu vou também compartilhar com vocês, mas tem que trocar o cartão de visitas comigo. Agora, imagina, tudo que eu estou falando, que eu estou fazendo, se você aplica no teu dia a dia, como é que isso, onde é que você pode estar daqui a um ano? Essa é a pergunta, tá bom? E para finalizar, para aqueles que falam assim, eu acho que não, vou deixar para depois, eu não vou fazer nada disso. Eu só tenho uma pergunta final. E se o seu principal competidor resolver levar o meu manual para casa e implementá-lo? O que isso pode representar para o futuro da sua carreira e da sua organização em pouco tempo? Como eu falei, o jogo de gestão de populações é um jogo infinito, de números grandiosos e infinitos. Então, é esse o convite e desafio que eu deixo para os senhores. Mais uma vez, obrigado pelo palco, pelo tempo, pela atenção. Muito obrigado. Boa noite.